Olá, estamos aqui em mais um podcast Informação é Poder. Eu sou a vereadora Daiane Mello de Caxias do Sul. E eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Hoje o nosso episódio fala sobre o drama de muitas famílias na nossa cidade, a questão do acesso à medicação e muitas vezes como fazemos a judicialização disso para ter acesso aos medicamentos. Doutora Daiane, falando do acesso à medicação, muitas pessoas buscam remédios e tem a negativa que não tem. A gente sabe que tem diferenciação de medicamentos do município, do estado e da União. Mas o que seria essa judicialização que muitas pessoas pesquisam e buscam, né, informações, como fazer para ter aquele acesso ao medicamento? Judicialização, uma palavra comprida, feia, mas é nada mais do que um processo onde a pessoa que precisa garantir acesso a uma medicação teve uma negativa, né, da farmácia, da Secretaria Municipal da Saúde. Hoje, dentro de Caxias do Sul, do nosso município, a gente fala o SES deu uma negativa e ela entra com uma ação judicial buscando uma ordem judicial para que o município forneça essa medicação para ela. Isso significa judicialização de medicamentos. Uma palavra difícil, mas que está cada vez mais sendo utilizada, né? Muitas pessoas acabam verificando a questão de judicializar, né? Através de defensoria pública ou através de advogado para ter o acesso ao medicamento ou até mesmo partem para aquelas vaquinhas virtuais porque não tem acesso, né? Isso, a judicialização, a gente busca garantir, então, o acesso a esse medicamento, por vezes que o SES negou, né? Por quê? Porque aquele medicamento que a pessoa está buscando não está na listagem do SUS, ou ela não abrange aquela patologia que o médico dela indicou para ela. Porque, vejamos, quando a pessoa busca o judiciário, ele independe se ela é usuária do Sistema Único de Saúde ou no setor privado. Não significa que quem tem plano de saúde não pode buscar essa medicação. Ela pode buscar essa medicação com o laudo dela particular, com a receita dela particular. Às vezes ela vai ter acesso ao medicamento ali no SES. Então hoje o SES, né, o Centro Especializado, hoje aqui do município de Caxias do Sul, fornece medicação tanto para quem tem acesso ao Sistema Único de Saúde, como os usuários também dos planos privados. E doutora Daiane, quando a gente fala que tem três possibilidades de ser a medicação, né? Uma no município, uma do estado e uma da União, que são responsabilidades, né? A do município é aquela medicação mais simples, a gente pode se dizer? Simples, que não tem complexidade, tratamento de diabetes, pressão alta, são medicamentos básicos, um anti-inflamatório, medicamento para dor. Então, esses medicamentos pertencem à competência e à listagem dos municípios. Responsabilidade do município. Do estado, o que seria? Do estado a gente chama de média complexidade, né? Que são medicamentos que já envolvem tratamentos, né? Medicamentosos, problemas ortopédicos, né? Que já envolvem outras linhas de medicamentos, estão abrangidas, então, pela média complexidade que a gente chama. E a alta complexidade para a União. A União, então, ela fica responsável pelo custeio daqueles medicamentos que custam mais caro, doenças raras, tratamento para câncer com custo alto. Certo. Mas aqui em Caxias, vamos falar da nossa realidade aqui, a pessoa precisa de um medicamento, ela vai recorrer à questão do SES, né? Lá eles têm listagens separadas da medicação, mas é tudo centralizado aqui em Caxias, né? Isso. Hoje em Caxias do Sul, quem busca o medicamento, seja um usuário do SUS ou do privado, ele vai com o seu laudo médico, dizendo qual é o motivo, qual é a doença que ele tem, a receita médica que indica a dosagem que ele precisa usar, a quantidade por dia, ele leva esses documentos básicos, cartão do SUS, ele leva diretamente no SES. O SES vai fazer análise. Do próprio SES, ali internamente, eles têm a divisão de onde vai vir a medicação, se eles vão ter que solicitar pelo sistema do estado, pelo sistema da União ou pelo sistema do município. Vai ser feito isso, o servidor lá que está atendendo que vai fazer essa alimentação dentro do sistema. Hoje tem uma facilidade para o pessoal que mora em Caxias, que a gente tem um único lugar onde a gente pede a medicação. Então, independe se for alta complexidade, ambos vão ser solicitados ali. E quando a gente fala de judicialização, a gente nunca vai direto no processo judicial contra o município, contra o estado, contra a União, para ter acesso a essa medicação.
Por quê? O requisito básico, primeiro, antes da gente entrar com esse processo, é fazer o requerimento administrativo, ou seja, oportunizar os entes públicos a nos fornecerem a medicação. Inclusive, uma dica: quem tem plano de saúde também pode solicitar essas medicações no plano de saúde. O plano de saúde, ele tem feito o custeio, tem dado fornecimento das medicações quando envolve um tratamento de alta e média complexidade. O plano de saúde está fornecendo. Tá? Informação importante, que essa muitas vezes as pessoas desconhecem disso, né? Isso, nós tivemos até uma experiência no nosso trabalho, no nosso escritório, uma cliente que precisava de acesso a medicamentos para tratamento do câncer, e ela fez a solicitação no plano de saúde, e o plano de saúde está custeando hoje esse tratamento. Também tive uma outra cliente que eu atendi, um tratamento bem específico na gestação, e ela fez o requerimento e o plano de saúde que está custeando. Ou seja, se nós também tivermos a informação que nós temos um plano e que nós conseguimos também transferir essa obrigação para o plano, ótimo. A gente já sabe qual é a nossa realidade hoje, né? A nível de saúde, diversos problemas que a gente tem hoje na saúde que impactam na previsão orçamentária. Então, se a gente puder jogar para quem tem plano, ir lá para o plano e testar se lá vai funcionar, ok. Caso não consiga, tem a possibilidade de acessar pelo SUS. Isso, quem judicializa hoje que tem plano de saúde tem que comprovar a negativa do plano e do Estado. Então, vai ter que ir no SES e na operadora de saúde. Todas já estão fazendo requerimento, é aberto um protocolo, eles não vão dar a resposta na hora. Doutora Daiane, a gente falou que a judicialização está cada vez mais comum, né? As pessoas até utilizarem dessa palavra e desse mecanismo. Mas, assim dizer, por que as pessoas recorrem ao judiciário? É uma falta de política pública da entrega desses medicamentos? É a falta no estoque? O que seria, assim, a principal reivindicação das pessoas para entrarem na justiça quanto a isso? Hoje nós temos 2 pontos fundamentais que acaba judicializando demais. Estoque. O medicamento não está disponível. Automaticamente, a pessoa que faz um tratamento contínuo, o que a gente está falando aqui é de acesso a medicamentos contínuos, né? Isso impede que essa pessoa garanta o tratamento. E às vezes, não ter o tratamento, isso impacta diretamente na qualidade de vida ou até na sobrevida da pessoa, né? E outro ponto também é a questão de muitos medicamentos hoje que estão sendo testados e que não estão ainda regulamentados pela Anvisa. E tem muitos médicos que estão indicando os medicamentos não regulamentados pela Anvisa. Então, geralmente ali o SUS vai negar porque existe um protocolo de fornecimento do medicamento. O medicamento ele é fornecido de acordo com uma classificação de doença, o CID. E se não tiver dentro daquela abrangência, ele não vai fornecer. E pela Anvisa, piorou. Ele não vai estar naquela listagem de medicamentos disponíveis, no caso. Isso aí. Então, às vezes a gente judicializa um medicamento que o SUS nem fornece. Que realmente a gente vai ter que ir para ação judicial para garantir que ele forneça o valor para essa pessoa comprar e realizar esse tratamento. Não são todos os medicamentos que a gente consegue uma ordem judicial e que já vai lá fornecer. Ah, perfeito. Muitas vezes, se ele consta lá no rol de medicamentos do SUS, até se consegue via judicial, então, pegar esse medicamento. Senão, existem outras possibilidades, que é a questão daquele bloqueio em conta do Estado, mais ou menos isso. Hoje o judiciário, ele atua de que forma? Ele recebe a ação de medicamento e eles já têm um sistema que eles acessam, o sistema do SES, onde eles já conferem lá se tem acesso ou não medicamento no estoque. Se tem o medicamento no estoque, ele já liga para o advogado com urgência, já dá o fluxo ali com o advogado, dizendo que, tem estoque, tem que ir lá tirar com urgência. Quando ele dá o clique tem, ele já manda para lá. Se ele acessou, viu que o medicamento não tem estoque, aí sim ele vai apreciar o pedido que a gente fez, né? Como é que funciona? Tratamento contínuo, o judiciário hoje ele dá um fornecimento de medicamento por 3 meses. Desde que a gente apresente os orçamentos, do mais barato ele vai dar o valor para comprar a medicação por 3 meses, mediante prestação de contas. Então, quem retira um valor no processo judicial presta contas para o judiciário, apresenta as notas fiscais lá para o juiz que comprou tal e tal e tal medicamento conforme era a ordem judicial, né? Mas também hoje o judiciário também tem os pontos, né, que avança, que é a conversa que ele tem hoje com o poder público também, que é conversar para que cada vez mais se amplie esse rol. O que tem a discussão dos processos? Muitos medicamentos que já estão em estoque,
o município discute se abrange aquela patologia ou não. O protocolo dos médicos do SUS, a gente sabe que é um. Os protocolos dos médicos particulares é outro. Então, a gente tem muita divergência nisso. Ou, às vezes, até o próprio médico, que ele atende SUS e atende privado, quando ele vai atender o paciente do SUS, ele acaba não seguindo um protocolo. O SUS, hoje, para ele fornecer uma medicação, primeiro tem que fazer assim, ter um caminho a seguir antes de chegar a X medicamento. Tá, tu usou analgésico? Qual analgésico tu usou? Tu usou esse aqui que eu falei? Tá, mas tem mais um analgésico que tu pode usar. Aí, todos os medicamentos mais básicos e que tem um valor de mercado menor. Isso, ele tem um valor menor. Então, tu tem que seguir aquela linha do SUS, que foi criada. Uma linha que tu tem que esse aqui deu dor de barriga, não pode tomar mais, vamos pro próximo. E tudo isso tem que estar registrado, que aquele paciente, ele não pode, o médico não pode chegar e já me dar o último medicamento da fila, lá da linha de chegada. Ele tem que dar todo ele tem que cumprir o protocolo. Ah, ele não cumpriu? Tá, mas esse medicamento aqui tem qual efeito para ti, vereadora? Esse medicamento aqui não dá. Eu tive uma cliente que ela me dizia assim, esse medicamento aí mesmo não pode tomar, isso é da dor de barriga. Era uma pessoa deficiente com dor de barriga, camada, a gente sabe das dificuldades. Tá, mas o teu médico tem que atestar que esse remédio ele não pode tomar, senão ele não vai ter acesso ao outro. Porque senão ele vai ter que dar aquele lá que é o mais básico daí. Então, hoje o judiciário ele tem um papel fundamental que é ter essa conversa com o poder público para que se alinhe para diminuir as ações. Porque o que a gente tem percebido nos últimos tempos foi um aumento expressivo. Uma, por falta de recurso, né? Então, os medicamentos não estão chegando, né, no mesmo nível que a população consome, que é muita gente consumindo medicamento. Hoje a população está mais doente, né? Realmente. Principalmente, a gente fala muito depois da pandemia, né? E eu digo até medicamentos básicos, o pessoal que é usuário, né? O pessoal que tem diabetes, que é medicamentos que são contínuos, que a pessoa não pode deixar de fazer uso e que não está tendo acesso, o estoque está zerado lá, né? Então, a gente tem essas questões que o judiciário precisa avançar na conversa, né? Hoje, com o poder público, com o CES aqui em Caxias, às vezes eles fazem as audiências públicas, que tem um papel crucial, os vereadores fazem esse movimento para que tenha essa conversa, porque hoje o judiciário não está resolvendo tudo, não está resolvendo na velocidade que a pessoa precisa. Até mesmo porque um dos problemas é a questão da falta de recursos, né? E se falta a questão de recursos até para se mandar a medicação, muitas vezes é dificultoso para o judiciário encontrar recursos para fazer o bloqueio também de valores para encaminhar, né? Quando chega um processo lá no fórum e o judiciário ele precisa dar a ordem de comando para bloquear, afinal de contas tem que achar dinheiro na conta do município ou na conta do estado, 50% cada um, quando a gente ajuiza só com os dois. Então tem que ter 50% cada um. Nós estamos encontrando dificuldade em achar valores na conta do estado. Aí, às vezes, tu tá lá 48 horas, passou bastante 3 dias, 4 dias, tá aí, o que aconteceu? Liga lá no fórum, olha, a gente tentou fazer a ordem do bloqueio, não tem saldo na conta do estado, nós temos que aguardar mais 24 horas para fazer de novo. Ou seja, nós estamos com um problema que nem o judiciário tá conseguindo efetivar, né, que é a garantia de um direito fundamental, o direito à saúde, o próprio direito à vida, quando a gente fala num tratamento. Isso aí, a questão dos medicamentos, assim como o acesso à saúde é direito, né, garantido na Constituição Federal, né. Então, essas pessoas que muitas vezes judicializam a situação, não é por luxo, né, é por necessidade. Elas esbarram na questão de não ter o medicamento e elas acabam acionando a justiça. E isso a gente fala também que é uma falta de planejamento do poder público, né, através do município, do estado e da União. Exato. Se a gente parar para pensar e perceber, por que as pessoas estão fazendo vaquinha para compra de medicamento ou ter acesso a um tratamento? Porque elas já perceberam que o judiciário não está conseguindo mais dar efetividade. O judiciário não está mais dando efetividade, né? Hoje a gente ingressa com uma ação judicial e a gente tem uma sentença bonita dizendo que aquele cliente X, ele tem, aquele usuário do SUS, ele tem direito a X e X e Y medicamentos, mas quando ele chega lá no CES no estoque, o estoque está gerado. Política pública. O que vai acontecer? Essa pessoa volta para a cadeia do Sistema Único de Saúde novamente para ser atendida e ela volta com um agravante. Ela vai agravando o quadro dela. Ela não fez o tratamento preventivo. Quando a gente fala em preventivo, tem que ter o quê? Tem que ter remédio, tem que ter acesso.
O acesso à medicação. Então, automaticamente, esse sistema ele nunca para, né? Porque quando ela chega lá e não tem a medicação, se ela é uma pessoa com pouco recurso, ela não vai comprar medicação. Ela não vai se privar de comer. Quem recebe, a maioria da população recebe 1.518. Quem é que vai se privar de comer ou de ter a luz para comprar a medicação? Acaba deixando a medicação. Ah, eu vou para o judiciário, eu vou para a defensoria pública lá, eles vão me garantir o acesso. A defensoria pública ela vai garantir um processo. Não o acesso, não o acesso à medicação. Acesso à medicação é outra história. Nem o juiz vai poder te garantir acesso à medicação. Por quê? Porque ele faz bloqueio e não tem dinheiro na conta do Estado. Ou quando ele faz em 3 meses. E 3 meses passa muito rápido. E o SES não vai fornecer essa medicação daqui a 3 meses. Aí tu faz 3 meses de tratamento e um tu fica sem. Porque até o judiciário te dá o dinheiro de novo para te comprar mais 3 meses, tu já ficou sem um. Ou seja, o tratamento contínuo não tem. A crítica que nós temos relativa ao judiciário é da demora. Essa demanda ela tem que chegar e tem que ser efetiva. Mas, por vezes, a efetivação não está por culpa deles. Também está por culpa do Estado. Sim, a morosidade e a burocracia, né, tá impenetrada, tipo, em tudo, né, na questão, tipo, do município, o Estado e a União, que não fazem os fornecimentos, e daí isso dá um boom na questão da judicialização, em processos, que também geram custos, né, se a gente avaliar, isso tudo gera um custo, e o judiciário, mesmo que ele tente, como ele tá empilhado também com aquilo dali, tem coisas que não tem dinheiro, tem coisas que demoram, tem um monte de questões envolvidas, né. Isso, e, por exemplo, dar uma ordem judicial de 3 meses. Isso é ampliar a demanda. Nós vamos ter que fazer diferente, nós precisamos pensar se nós vamos fazer por 12 meses, se nós vamos incluir a medicação da fulana na folha de pagamento do município, fazer com que ele pague todo mês, já que ele não consegue fornecer no SES. Tem que ter medidas mais eficazes. As medidas não estão sendo eficazes. E daí a pessoa, enquanto isso, o que ela fica? Sem a medicação. E ela fica agravando a saúde dela, né? Porque daqui a pouco uma situação que ela com remédio contínuo ia estabilizar ou até, né, degenerar, né? Se ser menor, ele acaba aumentando. Por que um tratamento contínuo a gente não pode fornecer para as pessoas 12 meses de medicamento? 12 meses de bloqueio? Por quê? O médico não vai poder mudar do dia para noite. Será que os médicos têm que começar a garantir o que eles assinam? Se ele der um tratamento, vamos testar esse medicamento por mais 12 meses. Mano, é sistema único de saúde, gente. Até essa pessoa conseguir uma nova consulta, voltar para a fila, para um especialista, fazer exames e ter uma reavaliação, ela vai continuar tomando aquela medicação. Ah, é testar? Bom, daí nós vamos testar por menos, mas daí o SES tem que fornecer também. Porque é injusto eu testar e eu ter que pagar, ou eu testar e ter que ir para o judiciário. O judiciário vai ficar se movimentando por teste de medicação? Sabe? Então, quando a gente fala de tratamento contínuo, é que houve um diagnóstico, que o caso daquela pessoa é irreversível, a pessoa que tem diabetes vai ter sempre diabetes, ela não tem cura, pressão alta, vai ter sempre pressão alta. Por que tá sem as insulinas? Que é o caso que eu tô passando hoje. Hoje, prova viva. Vai no SES e retira a medicação. Ontem de noite, falando com a cliente. Ela vai me ver aqui vendo. Ela sabe quem é. Ela foi lá hoje. Pô, judiciário e medicina sexta que tinha. Hoje ela foi e não tinha. Já me mandou o printezinho. Sem estoque. Do que era da sexta. Ou seja, olha a pessoa, tá sem o medicamento, tá sendo feita de palhaça. Eu não sei quem que é o brinco que tem a bolinha. Nós temos a bolinha no nariz, não o judiciário, porque eles só estão tocando para frente. Eles estão tocando para frente. Então, ou seja, a gente tá no judiciário para garantir o acesso, que não garante o acesso, que ainda faz a gente palhaço, porque ela fica entre idas e vindas e não tem medicamento. Doutora Daiane, como a gente falou antes, que em Caxias é centralizado, é no SES, né? Hoje ele fica lá na Sinimbu, né? Pertinho ali dos camelô, e ali ele centraliza, então, as medicações fornecidas, seja através do município, do estado ou da União, através das listagens. Como que essas pessoas, e até mesmo tu abriu para nós, que também a questão do particular também tem essa possibilidade, né? Como as pessoas buscam o atendimento antes de judicializar, para a gente ter um passo a passo para as pessoas. Isso a gente não tá falando aqui que tem que judicializar todas as medicações. O primeiro passo é ir lá no SES com um laudo médico dizendo a doença que a pessoa tem, que dá os motivos do porquê indica aquela medicação, né? A receita tem que ser atualizada. O SES não vai receber receitas desatualizadas, então tem que ser atualizado. Cartão do SUS, documentos de identificação. Lá eles vão fazer um protocolo para avaliar ali o medicamento que a pessoa está pedindo, a doença que ela tem. Bateu lá com a listagem deles e tem no estoque, eles já vai sair de lá com a medicação e com um calendáriozinho da data que vai retirar novamente.
toda vez que eu estou falando de CES, ali de fornecimento de medicamento contínuo, vai ser fornecido a cada 30 dias. Depois tem uma data de novo que vai lá buscar. Ninguém pega mais do que 30 dias de medicamento, exceção do judiciário que nos dá por 3 meses. Lá, ali no CES é cada 30 dias. Mas não só do CES, né? Falando isso, esse protocolo serve para quem tem plano e para quem não tem, para quem é pelo SUS. Sim. E daí, se não tiver a medicação, vamos dizer, não tem a medicação e eles já informam lá que não tem, e demora um pouco para vir essa resposta, como é que funciona isso para a pessoa poder buscar a parte do seu direito através da justiça? O não vem na hora. O não, eles nunca entregam uma negativa na hora exatamente. Geralmente eles pegam a documentação, passam para um setor de análise e depois eles dão uma negativa que ela vem fundamentada do porquê que eles não estão deferindo aquela medicação para a pessoa. Vai dizer que aquela doença não está na listagem do SUS ou aquele medicamento que o médico está pedindo não está regulamentado pela Anvisa. Tem bastante agora dos autistas que tem um medicamento específico que eles estão solicitando e como ela não está regulamentada pela Anvisa, daí tem que ser, faz o requerimento, eles dão a negativa e vai para a judicialização. Certo. Como que essa pessoa busca, então, o seu direito através da justiça? E daí ela vai pegar aqueles mesmos documentos que ela levou no CES, mais esse documento que eles vão fornecer, que é o protocolo, que é a fundamentação da negativa. Ela vai em 3 farmácias diferentes, pegar 3 orçamentos para saber quanto custa essa medicação afinal e entrar com a ação judicial, seja a Defensoria Pública ou advogado particular que atua nessa demanda. Se ela tem uma renda pequena, ela pode procurar a Defensoria Pública, que ela consegue atendimento, né? Só que tem uma demanda também na Defensoria Pública, Isso, né? a Defensoria Pública, lá ela tem o critério de vulnerabilidade, então vai ter o critério de acesso que a Defensoria Pública não concorre com o advogado. Certo. Então, lá são para as pessoas que não têm condições de arcar com os honorários advocatícios. Então, quem tiver ali, às vezes o marido e a mulher ali tem uma renda X, não vai passar, né? Tem que ir na Defensoria Pública realmente. E se não der em razão da renda, vai ter que procurar um advogado que atue nessa demanda. A gente sabe, a Defensoria Pública ela é abrangente, ela tem vários defensores públicos, atua em várias demandas, né? Tem um trabalho bem nobre que eles fazem, mas a gente sabe que eles estão lotados, diferente do escritório, que às vezes a pessoa contrata uma pessoa que tem mais tempo exclusivo só para fazer isso, né? Isso aí, às vezes a gente pega uma medicação que seria muito cara, então, e daqui a pouco vale a pena também pelo tempo, no caso, né, de atendimento mais direto com um advogado particular. Como advogada, não poderia deixar de registrar o meu senso de justiça, a indignação, tanto com o poder público, com o ente público, que deveria fornecer algo que é básico, mas também com o poder judiciário, que precisa efetivar suas decisões. Hoje nós estamos com uma dificuldade que o poder público cumpra o seu papel e que o poder judiciário consiga efetivar as decisões, dar dignidade para as famílias, acessando a medicação que é básica, é qualidade de vida. E é por isso que a gente está aqui, passando muita informação para que todas as pessoas tenham garantido os seus direitos. Garantia dos direitos das pessoas. Por isso temos o nosso podcast semanalmente falando da informação. Informação é poder, porque com a informação você pode estar buscando esses direitos que muitas vezes lhe são negados. Então, continue nos acompanhando no podcast Informação é Poder. Hoje foi sobre a judicialização da medicação. Semana que vem tem mais.